tem que entender outra coisa aqui também. Quando tem o eu e o bem material, eu não vou nem colocar só bem material. Quando tem, pode até ser um bem árduo também. Ou, quando tem assim. Posso colocar um bem. Posso colocar um bem árduo até. Eu tenho bem árduo que depende de mim. Só de mim. E eu tenho um bem árduo que depende de outras pessoas também. Por exemplo, o que é um bem árduo que depende só de mim? Acordar cedo, não precisa de mais ninguém, precisa de despertador, talvez. Fazer jejum, né? Decidir ficar magra. Tudo bem, vai depender, talvez, da academia estar aberta. Mas, assim, você entende que poucas coisas te impedem, né? Você fala assim, não, cara, quero emagrecer, quero acordar cedo. Isso é uma decisão sua. Isso é uma coisa que depende só de você. Quando tem o bem-árduo, que depende dos outros, aqui mora um pouco o problema. Na verdade, nós temos dois problemas aqui. O bem-árduo que depende só de mim, normalmente o que está impedindo a pessoa de fazer é preguiça mesmo. Um bem-árduo que depende de outras pessoas, normalmente o que impede alguém de fazer é o medo. Por quê? Neste movimento de eu conseguir o bem-árduo, então, para eu atingir o bem, eu preciso de 3 vontades operando. Então, imagina que eu quero esse bem árduo aqui. Sei lá, ser terapeuta. Eu preciso da minha decisão, então eu aqui, ó, minha decisão. Minha decisão. Eu preciso da decisão, sei lá, da Telísia, né? Tudo que não é você. Eu, para vir aqui dar aula, ou não sei, seu computador estragou e você precisa do seu computador para assistir a aula, então você também vai precisar do seu computador estar pronto, né? Sei lá, o seu marido, de repente, tem que conversar com o seu marido, então tem o outro. E tem Deus também. Deixa eu escrever aqui. Só um pouquinho. Então, tem eu. Então, tem a minha decisão, tem Deus e tem o outro. Né? E Deus é aquilo, né? Ele manda na porra toda. Então, ele pode, não sei se você vai morrer, se você não vai, não sei se seu filho vai ficar doente, né? Eu penso, não, a Telísia vai dar a aula, eu decidi assistir, mas meu filho ficou doente, sei lá o que aconteceu, tá? Então, tem essa interação aqui na realidade. Por que ninguém tem medo de não fazer jejum? Medo de não acordar cedo? Medo de não emagrecer? Porque, por duas coisas. Primeiro, porque é uma coisa que depende da pessoa. Então, eu sei que depende só de mim, né? Quando eu sei que tem outros fatores, eu fico meio assim, porque, né, confio. E quando depende só de mim, né? Por que eu não tenho medo de fazer jejum, essas coisas? Porque ele
além de depender só de mim, é uma coisa que não vai me dar segurança. Então, aqui a gente já chega. Deixa eu só escrever aqui. Deus. Num dos grandes problemas do nosso tempo, tá? Talvez de vocês, com certeza, da grande maioria dos pacientes, é que a pessoa, esse bem, lembra de novo, bem, não vou mais, vou desenhar também, o bem. Aqui eu já estou falando dos bens irascíveis, tá? O concupiscível, né? Vocês já entenderam que é o prazer e tal. O problema está no concupiscível, no irascível, tá? De ir atrás. Para não misturar minhas folhas. Posso me perder, tem do desenho. O que as pessoas têm hoje como bem? Infelizmente, como se perdeu a referência da finalidade do ser humano, né? Se perdeu a referência do que é a verdade, tudo ficou relativo. Ninguém mais sabe o que é, para que foi feito, ninguém mais sabe nada. Outra coisa, o que está no imaginário das pessoas como bem hoje, antigamente, essa questão da educação ela é muito importante. Vocês se lembram que o ser humano, né, estava desenhando aqui, o ser humano é esse ser, aqui é a alma, lembra que tem inteligência, vontade, irascível, possível, tá tudo aqui, tá? Este ser é um ser que está vivendo aqui no mundo real e está entrando nele. O que entra no ser humano? Assim, ó, nós somos seres espirituais, mas a gente vive nesse mundo material. O que a gente pega do mundo material? Aristóteles dizia, nada está no inteligível que não tenha passado pelo material, pelo sensível. O que entra? É imagem e som. Beleza, ó, entra o tato, a gente toca nas coisas, entra o paladar, aquilo que a gente come, né? Entra o cheiro, aqui eu estou falando mais dos concupiscíveis mesmo, o cheiro da comida, o toque, sei lá, da pele da pessoa, o toque do cobertor. Aqui eu estou falando do tato, o cheiro, né, e o paladar. Quando eu estou falando de visão e audição, eu estou falando de imagens e som. O que eu estou querendo dizer com som? Eu estou querendo dizer com narrativas. Então, o que está entrando na cabeça das pessoas? Imagens e narrativas, imagens e narrativas, imagens e narrativas. Essas imagens e narrativas estão formando a cosmovisão de mundo dessas pessoas. Como assim a cosmovisão de mundo? O que é o certo, o que é o errado, o que é o bom, o que é o ruim, o que é uma boa educação, o que é uma má educação, quem é o herói, quem é o vilão, o que é o amor, o que é a justiça, o que é... Tudo isso está entrando. Quem é que educava as pessoas, modulava, eu gosto dessa palavra, modular. Quem que modulava para as pessoas essas imagens, esses sons? Eram os sábios, eram os filósofos, era a Igreja Católica. Quando foi rompida essa coisa com a tradição, o que aconteceu? Romperam com a metafísica. Quem que começou a modular imagens, sons, narrativas, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, isso aqui? A ciência, a mídia, os filósofos modernos. Então, o que começou a acontecer? Qual o problema disso tudo?
o que antes as pessoas tinham como bem, o bem, antigamente, né, era esse bem de caridade, de amar ao próximo, do céu, ou de ser herói. Hoje em dia, o bem virou conforto, prazer. Conforto e prazer diz mais respeito do corpo. Agora, o pior de tudo, segurança. Tá? Então, hoje em dia, o que as pessoas buscam? Conforto e prazer para o corpo, segurança para a vida. As pessoas não buscavam segurança. Antigamente, elas buscavam ser fortes. Não, não tinha esse desejo ardente por segurança. Por quê? Por que você precisa de segurança? Quando que uma pessoa precisa de segurança? Quando ela é muito fraquinha, quando ela não dá conta, quando ela está com medo. E hoje em dia as pessoas estão fracas e medrosas. Antigamente, as pessoas eram fortes, corajosas, não precisava ficar buscando segurança. Eu sei quem eu sou o que eu estou fazendo. Foda-se se eu, sei lá, morrer. Você acha que os guerreiros tem que assistir esses filmes do pessoal lá da época do Império Romano. Os caras iam com tudo. Entendeu? Ninguém estava buscando segurança. Então, hoje em dia, o foco das pessoas é deleitar a vontade em algo que seja confortável, prazeroso e seguro. Problema. Beleza, prazer e conforto, né? As pessoas até encontram. Segurança é impossível. É impossível. Segurança não existe. É isso que está deixando todo mundo louco. Todo mundo está querendo. As pessoas, elas não sabem mais entender aquilo que só depende de mim e ter força para fazer aquilo que só depende de mim. E naquilo que não depende só de mim, que tem Deus e tem outro, ter coragem. Eu preciso de força para fazer aquilo que só depende de mim, é uma decisão, eu vou atrás. E aquilo que não depende de mim, eu vou aprender a lidar com a coragem. Tem Deus, tem o outro, tem eu, mas assim, eu vou fazer. Por quê? Porque elas estão querendo a segurança. Então, o que acontece? O que é possível? Que mais Então, o que tem acontecido? Eu sempre falo isso, né? Tá, bom, na cabeça, aqui, deixa eu terminar aqui o raciocínio. Na cabeça das pessoas, né? Quando elas tiverem essa segurança garantida, principalmente, se for garantida, melhor ainda, elas serão felizes, né? Isso é no imaginário, na cabeça da pessoa. Tá isso. Tá? É, e aí, o que acontece? Quando tem aqui, igual eu falei, né? Tem uma decisão minha, existe a vontade do outro, o que é outra? Tudo que não é eu, e existe Deus aqui operando também. Por que a maior causa a grande causa de tudo é sempre o medo? Porque o medo, ela é a expectativa de que eu não consiga essa segurança. Então, cara, sou eu tô querendo lá a minha segurança. No casamento, no trabalho, sei lá, na família, né? Eu sei que não depende só de mim. O chefe pode me mandar embora a qualquer momento. Deus pode foder comigo a qualquer momento. É isso que está na cabeça das pessoas, né? Eu vou perder
a minha segurança. Olha só, se você gostou desse tipo de conteúdo e quer saber mais informações sobre como funciona a Academia Aperum de Psicoterapia Clássica, clica aqui nesse link que a minha equipe te chama para a gente conversar.